A proclamação da República Brasileira aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, resultado de um importante marco político-militar que deu início a uma república federativa presidencialista. Mas, para entendermos melhor essa história, vamos voltar um pouco mais no tempo. Entre 1822 e 1889, o Brasil foi uma monarquia, sendo governado por dois imperadores, e foi adotada como forma de governo logo após a independência declarada por Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Ou seja, o Brasil Imperial ou Brasil Império durou 67 anos. Assim, em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República no Brasil, colocando fim ao período imperial. Ele foi o primeiro presidente do país. O ato aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil. Um fato específico, de ciúme, faz com que a proclamação da República seja deflagrada. Então a gente tem, no 15 de novembro de 1889, uma manifestação de rua liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que tinha sido um dos heróis da Guerra do Paraguai, justamente porque ele tinha grandes e profundas desavenças com o presidente do Conselho de Ministros à época. A República Federativa Brasileira nasceu pelas mãos dos militares, que se enxergaram a partir de então como os defensores da pátria brasileira. Mas nem sempre foi assim. Antes, os militares do Exército Brasileiro se sentiam desprestigiados, visto que tinham vencido a Guerra do Paraguai, recebiam baixa remuneração e eram proibidos de se manifestar politicamente. Os militares também não tinham autonomia de decisão sobre a defesa do território, estando sujeitos às ordens do imperador. Além disso, os fazendeiros da época também não estavam felizes com o fim da escravidão e cobravam indenização dos cofres públicos pelo dinheiro que gastaram na compra de escravos. E o Brasil viveu ainda uma crise religiosa. Alguns bispos foram presos por algumas questões de conflito com o governo, e a elite econômica paulista, que por sua vez estava crescendo muito graças ao café e não tinha muita participação na política. Então a elite econômica paulista, ela começa também a se instruir nas ideias federalistas, nas ideias de república parecidas com as dos Estados Unidos. E os símbolos nacionais logo surgiram, como a bandeira do Brasil. Herdava do Império o losango amarelo, com o fundo retangular verde, e no centro o ordem e progresso, que é justamente aí parte do ideário positivista. A gente tem também as estrelas, que elas representam o dia do 15 de setembro, no céu do Rio de Janeiro, visto desde cima para baixo, e a configuração das estrelas é essa, mas o significado de cada uma delas é o mesmo que havia com as estrelas na ocasião da bandeira imperial. Representavam, no caso da bandeira imperial, as províncias, no caso da bandeira republicana, os estados, e assim se mantém até hoje. E já são 132 anos de república. Do ponto de vista do que mudou na forma de organizar politicamente o país, mudou muito pouca coisa. Vale lembrar que nós tivemos 7 constituições. Nós temos hoje o presidente, nós temos o parlamento, nós temos o judiciário, nós temos os 3 poderes clássicos, que são os mesmos há 300 anos. E a ideia de transformar o Brasil em república deu certo. Os anos se passaram e o Brasil já teve até hoje 38 presidentes. E o parlamento brasileiro tem se esforçado para não deixar a história do país ser esquecida. Existem projetos de lei e existem também iniciativas da própria Câmara dos Deputados, uma grande comissão para rememorar, fazer memória da história brasileira. E eu acredito que um dos papéis fundamentais da política e do parlamento é justamente refletir sobre a nossa história. Por quê? Um país que desconhece a sua própria história é um país que está desmobilizado, é um país que não sabe de onde veio.